Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez nos reunimos para rezarmos os salmos, aprendermos com ele. E hoje nós vamos meditar o Salmo 50 do nosso livro. A gente sabe que aqui, alguns livros aí é bom a gente falar, né? Que ele tem 2 números aí, então depende da tradução, de que tradução que foi feita, né? E o nosso Salmo 50, ou na verdade o 49, né? Mas nossa tradição é o 50. A gente tem o costume de falar do Salmo 50, aquele Senhor, né? Tem de piedade, né? Oh meu Deus, etc, etc, tá? Por sua compaixão, etc. Esse, na nossa tradução, é o 51, né? Mas, justamente o nosso pode ser então 49 ou 50. Na tradução, talvez a sua possa estar no número 49. Então assim reza hoje o nosso salmo. Senhor, o Deus dos deuses fala, convocando a terra do nascente ao poente. De Sião a formosa Deus resplandece. O nosso Deus vem e não vai se calar. À sua frente vem um fogo devorador e ao seu redor tempestade violenta. Do alto ele convoca céu e terra para julgar o seu povo. Reúnam junto a mim os seus fiéis, que selaram minha aliança com sacrifício. Que o céu proclame a sua justiça, pois o próprio Deus vai julgar. Ouça, meu povo, o que eu vou falar a você. Israel, eu vou testemunhar contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não acuso você pelos seus sacrifícios, porque seus holocaustos estão sempre diante de mim. Porém, não vou tomar nenhum novilho de sua casa, e nem mesmo cabrito de seus currais, pois são minhas todas as feras da selva e os animais das montanhas aos milhares. Conheço todos os pássaros do céu e o rebanho dos campos me pertence. Se eu tivesse fome, não diria a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Por acaso eu comeria carne de touros ou beberia sangue de cabritos? Ofereça a Deus um sacrifício de confissão e cumpra os seus votos ao Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Ao injusto, porém, Deus declara, de que adianta você recitar seus preceitos e ter sempre na boca a minha aliança, se você detesta a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se você vê um ladrão, você o acompanha e se mistura com os adúlteros. Você solta sua boca para o mal e seus lábios tramam a fraude. Você se assenta para falar contra o seu irmão e desonra o filho de sua mãe. Você se comporta assim e eu devo me calar? Você imagina que eu seja como você? Eu acuso e coloco tudo diante de seus olhos. Considerem isso vocês que se esquecem de Deus, senão eu vou dilacerar vocês e ninguém os libertará. Quem me oferece um sacrifício de confissão, me glorifica. E a quem segue o bom caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Queridos irmãos, nós temos aqui um salmo que é uma denúncia profética, né? Um profeta que fez uma denúncia. Um profeta, ele vê o que está acontecendo e não se cala diante da situação, né? Ele tem coragem, se arrisca para poder denunciar em nome de Deus, né? Porque o profeta é um instrumento de Deus. Então, o que o profeta fala é sempre em nome de Deus. E também a denúncia é em nome de Deus, né? Então, esse tipo de salmo, ele vai nos trazer uma linguagem muito dura, né? Porque é uma denúncia clara, né, de uma certa injustiça que está acontecendo, né? Porque o profeta normalmente estão ligados a grupos sociais, às periferias, ao campo, né? E são assim suas porta-vozes, né? Então eles denunciam em nome de Deus, sendo porta-voz do povo. Nós temos ali então, o salmo nosso está organizado, podemos dizer que é uma sessão de tribunal. Tem ali o juiz, os ouvintes, as testemunhas, o acusado e a acusação, que na verdade a acusação vai faltar a sentença. E nós vamos ver por quê.
Então, o nosso salmo pode estar organizado em 3 momentos. Primeiro momento, do versículo 1 ao 6º, e no segundo momento, do 7º ao 21. E depois o terceiro momento, do 22 ao 23. Visto que o segundo momento, ele pode ser dividido ainda em 2. Então, nós vamos ainda trilhar todo esse momento. Então, nosso primeiro momento nos faz a abertura solene da sessão de julgamento. O juiz se chama Senhor e é apresentado de forma magnífica. É apresentado como fogo devorador que anda à sua frente, violenta tempestade ao redor dele. Então nós podemos ver aí uma certa manifestação teofânica, quer dizer, manifestação de Deus. E a terra inteira é convocada para assistir. Então nós temos aí já o juiz e os ouvintes. Depois nós temos as testemunhas, que é o céu e a terra. E o que vai acontecer? Vai acontecer o julgamento do povo de Deus. O próprio Deus, o céu, é que vai julgar e dar a sentença. E nesse processo o Senhor será considerado inocente. Então aqui nós podemos ver que é uma sessão de tribunal entre o povo e Deus, que está mediado pelo céu, que é o próprio Deus. Deus se coloca inocente, acusando assim o povo, e ele é o próprio juiz. O povo, seu aliado, é o culpado. Nós vamos ver por que acontece isso. E desde já nós podemos tirar uma sentença que não é dada. A sentença não aparece assim de forma clara, porque no fundo, Deus espera a conversão do seu parceiro. Quem é o parceiro? É o povo. É aquele que se fez aliado de Deus, porque Deus fez uma aliança com seu povo. Então não dá sentença. Ele espera ainda que o povo possa se converter e voltar para Deus. Segundo momento, nós temos ali o Senhor que acusa. Em que consiste então essa acusação do Senhor? Aí é dividido então em 2 partes, essa segunda parte. Primeira parte, do versículo 8 ao 16. Deus não tem nada a dizer contra os sacrifícios e o culto celebrados no templo. Por quê? Porque pelo visto está descontente com esse tipo de sacrifício. Por alguma coisa que aconteceu, eles estão como que tampando o sol com a peneira, podemos dizer assim, Eles estão oferecendo culto e sacrifícios a Deus, mas Deus está descontente por algo que eles fizeram, que vai vir agora mais para frente. O que Deus espera então do seu povo? Ofereça a Deus um sacrifício de confissão, confessando assim a sua culpa e cumprindo os votos que fez ao Senhor, o voto da aliança, firmando com Deus os seus votos, o cumprimento dos mandamentos. Então não podemos descuidar disso, o povo não poderia descuidar disso. Então esse na verdade é o sacrifício que agrada a Deus, A confissão do povo pessoal e também o cumprimento dos seus votos. A segunda parte então do segundo momento, que é dos versículos 16 ao 21, é mais concreta essa acusação. Deus, ele está revoltado porque as relações sociais estão totalmente corrompidas. Então aqui já podemos ver qual que é a acusação própria. Há uma transgressão nas relações sociais, de fraternidade. Podemos dizer então de injustiça. Algo está acontecendo de injusto nas relações de fraternidade do povo. Aquilo que Deus tinha colocado como aliança para que todos pudessem viver bem, uns com os outros, um apoiando o outro, colocando tudo em comum. Então algo ali está corrompido. Sendo que algo corrompeu as relações sociais, acaba corrompendo então a aliança com Deus. Porque Deus selou uma parceria com o povo. O povo está descumprindo esses votos, quebrando assim a aliança, vivendo de forma injusta as relações de fraternidade com os irmãos. Deus então dirige-se ao injusto, o juiz dirige-se ao injusto, por causa da violação, primeiro, da propriedade, quer dizer, estavam vivendo no roubo, uma da acusação é essa, estava
vivendo a transgressão de integridade na família. Então podemos ver ali quando fala do adultério. E por fim, eles também são acusados da não vivência fraterna, que está ali no Salmo como calúnias ou falso testemunho nos tribunais. Então ali está concretamente a acusação, uma denúncia por parte de Deus, por parte do juiz. Então assim eles violam a aliança. É inútil querer tampar as injustiças com sacrifícios e liturgias. Então eles estavam oferecendo sacrifícios, estavam vivendo a liturgia como uma forma de tapar a injustiça, né? De não mostrar para Deus aquilo que estava acontecendo, né? Mas Deus, como vê tudo, ele viu tudo isso, esperava, insistiu ainda no povo para que assumissem essa acusação, a confissão, e voltassem a cumprir os votos feitos lá atrás, né? E por fim nós temos o terceiro momento, que é uma espécie de conclusão marcada pelo desejo de conversão do povo. Um convite aberto de Deus para uma conversão. Por isso não é uma sentença dada. A sentença está aberta, ainda com uma possibilidade de transformação, de conversão das pessoas para o coração de Deus. Quem espera é o próprio Deus, porque Ele é o parceiro da aliança. Ele foi lesado, não foi diante daquela promessa e dos votos que o povo fez. Então ele foi lesado diante disso. É injusto isso. Porém, esse mesmo espera para que o povo se converta e volte ao Senhor de todo o coração. Como surgiu o nosso salmo? O salmo nasceu então, como vimos, de grupos proféticos descontentes com a falsidade do culto prestado na liturgia. Então eles estavam descontentes com aquilo, porque não estavam fazendo a verdade acontecer. Fora do culto eles viviam de um jeito, no culto eles queriam ser outro, então não poderia, né? Duas caras? Não. Então eles estavam descontentes com aquilo, estavam cumprindo somente esse ritual como uma forma de tapar a injustiça cometida. No templo, belas liturgias, muitos sacrifícios. Nas relações sociais, injustiças, violência, exploração. Então não pode, né? A nossa vida tem que estar sempre conjugada com aquilo que nós comungamos e com aquilo que nós exercemos como obras de bem, de caridade. E tem tanta certeza, o profeta tem tanta certeza no que diz, a ponto de mostrar que quem acusa não é ele, é o próprio Deus, como instrumento de Deus. Ele vê toda essa situação e coloca como Deus mesmo é aquele que está falando na pessoa do profeta. A aliança entre o Senhor, Javé, né, e Israel tinha como objetivo construir uma sociedade fraterna. Essa é a aliança com Deus, né? Essa é a aliança, esses votos feitos para com Deus, viver uma aliança fraterna, todos irmãos, vivendo com Deus na fraternidade. E os mandamentos eram as ferramentas para viverem bem. E o culto representava então a festa, né, a alegria da comemoração de que a conquista foi acontecer de verdade. Eles conquistaram a justiça, conquistaram a liberdade, conquistaram a fraternidade. Então o culto era para celebrar esta alegria, né, de que estava caminhando bem, estava tudo vivendo em paz. Seria isso? Sem isso, na verdade, sobra nada para comemorar, não é? Então não tinha por que comemorar. Se eles estavam vivendo lá no meio do povo uma certa injustiça, né, exploração, violência, eles não tinham o que ofertar a Deus, né? Sacrifícios agradáveis? Não, né? Estavam oferecendo ali a acusação de suas próprias condutas, né? E o maior crime seria então pôr a culpa em Deus, né? E Deus não tem a culpa, a gente sempre está vendo isso no Salmo. Deus, ele sempre é aliado. Novamente nós podemos trazer isso, o rosto de Deus, né? Muito claro, por detrás desse Salmo está Deus da aliança. Ele está sendo lesado quando há injustiça. Então, na verdade, quem é culpado? É o povo, né? Não é Deus. E a injustiça quebra justamente essa aliança, né? Nessa circunstância é justamente inútil
oferecer os sacrifícios e querer responsabilizar Deus de alguma forma. Não pode acontecer isso, né? Ele não se corrompe, Deus não se deixa corromper. E como Deus é todo misericordioso, todo bondade, faz sempre o bem, como parceiro da aliança, espera que Israel, que o povo, seu aliado, cumpra e compreenda a função a eles encarregada nesse tempo da história, né? E em vez da sentença, ele espera justamente que o povo se converta, volte para ele o coração. Olhando para o Novo Testamento em Jesus Cristo, Jesus assume integralmente este salmo na vida. Ele assume isso, né? Porque ele denuncia e ele acusa, podemos ver isso em Mateus. Ele decreta o fim do templo em João, espera e tem paciência para que o povo regresse ao seu coração, podemos ver em Lucas. Olhando ainda um pouco mais, em Mateus nós vemos ali as primeiras palavras de Jesus no início do Salmo, lembrando justamente isso, no Evangelho de Mateus, no comecinho, no capítulo 3, versículo 15, nós vemos justamente isso. Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus é justo, né? E Ele quer que o povo se converta à justiça, ao bem, né? Ao seu amor, para quanto mais e cedo se tornarem, continuar sendo parceiros na caminhada do reino, na verdade. Porque o que está à nossa frente é o reino. O que está por vir é o reino. O que já foi colocado em nosso mundo é o reino. Então tudo tende ao reino. E o reino não é de injustiça, não é de exclusão, não é de exploração. É sim de liberdade, de amorosidade, de bondade, de justiça, de fraternidade para todos, né? Sem falar, né, que se a gente olhar bem ali nos evangelhos, né, o poder religioso representado lá pelo Sinédrio foi o principal responsável, né, pela morte de Jesus. De que forma? Injustamente. Foi acusado injustamente. E o próprio poder religioso. Então nós temos que olhar justamente para esse salmo como tendo o ponto principal, Jesus Cristo, justamente para voltarmos à fraternidade. Nós estamos aí em tempos de guerra, né, de injustiça, né, de pessoas sendo obrigadas a retirar-se de sua pátria por medo da guerra, né? Então precisamos ainda mais pensar na fraternidade humana, na justiça, no bem para todos, né? Rezar para que Deus nos liberte de tudo isso, para que a gente possa oferecer um sacrifício agradável a Deus, né? As nossas boas obras. Então que o Senhor sempre caminhe à nossa frente, nos libertando desse mal que é a injustiça na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.